Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre projeto elétrico residencial de um conjunto de apartamentos, ou seja, um prédio com 5 pavimentos. Eu dividi para vocês em 2 aulas, aula 1 e aula 2. A aula 1 trata de dimensionamento horizontal e a aula 2, dimensionamento vertical. Essas 2 aulas, elas vão dar para vocês subsídios para desenvolverem um pequeno projeto elétrico de 5 pavimentos ou até mais de 5 pavimentos. Boa aula e espero que vocês possam entender, né, o princípio básico de desenvolvimento desse tipo de projeto. Essas 2 aulas é o suficiente para que vocês possam calcular a demanda, fazer o projeto na horizontal, os dimensionamentos de condutores, cabos, escolha do tipo de alimentação. Obviamente, existem necessidade de mais detalhes sobre o projeto. Bom dia, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre projeto elétrico de um prédio de apartamentos, cuja primeira aula, aula 01, vamos efetuar o levantamento de cargas e dimensionamentos horizontais. Eu fiz a divisão dessa aula projeto elétrico de um prédio de apartamentos, eu dividi em 2 aulas, onde a aula 1 vocês vão ver levantamentos e dimensionamentos horizontais. A aula 2, a questão de cálculo de demanda, né, é relativo ao esquema vertical. Essas 2 aulas vai dar subsídio para vocês conseguirem desenvolver um projeto elétrico de um prédio de apartamentos. Primeiramente, vamos a uma introdução. A metodologia apresentada nessas 2 aulas refere-se à sequência de um projeto de um edifício com um apartamento por andar. Cada apartamento nesse andar tem uma área útil de 90 metros quadrados. Então, esse prédio ele possui 5 pavimentos, possui um térreo, possui a garagem no subsolo e possui a cobertura. Então, toda a metodologia apresentada aqui é para um edifício de 5 pavimentos com térreo, garagem no subsolo, um subsolo só e uma cobertura. O fator de potência para TUG, segundo a NBR 5410, né, que nós até, inclusive, usamos esse fator de potência para um projeto de uma casa, que nós já fizemos e dividimos em 4 aulas, vamos utilizar aqui também fator de potência 0,8 para tomadas de uso geral e vamos utilizar fator de potência de iluminação igual a unidade. Tomadas de uso específico. Bom, o que esse apartamento eu terei nesse apartamento? Eu vou ter no apartamento quais as tomadas de uso específico? Eu vou ter um boiler no apartamento tipo, né, que é o apartamento do 1º ao 5º pavimento. Essa carga possui 3.000 watts de potência, cosseno φ igual a 1. E vou ter também uma torneira elétrica. Essa torneira elétrica ela vai estar na cozinha do apartamento tipo e no apartamento térreo. A potência é 3.000 watts, 220 volts. Eu vou estar fazendo o projeto usando as características elétricas de Brasília. Cosseno φ, que é o fator de potência 1. Chuveiro elétrico, nós teremos uma unidade no apartamento térreo, que é no apartamento do zelador, 5.600 watts, 220 volts, fator de potência cosseno φ, né, igual a 1. Máquina de lavar, potência 770 watts, cosseno φ 0,8, uma unidade no apartamento térreo e uma unidade em cada apartamento tipo. Ar-condicionado de janela, teremos um ar-condicionado de 1.400
e 30 VA, com tensão de 220, cosseno φ 0,8. Terei uma unidade no apartamento térreo e terei 4 unidades no apartamento tipo. Ou seja, do primeiro ao quinto pavimento, eu tenho um apartamento e cada apartamento terá 4 unidades de ar-condicionado do tipo janela, com potência de 1430 VA. Pois bem, então a metodologia vai ser baseada em 0,8 de fator de potência para TUG, 1 para fator de potência de iluminação. E as cargas de uso específico estão especificadas e apresentadas para vocês nesse slide aqui. Bom, aqui eu apresento para vocês o apartamento tipo, ou seja, um apartamento padrão, né, que vai estar do primeiro ao quinto piso. Isso significa que a planta dessa edificação, né, desse bloco residencial, apresenta 5 apartamentos tipo, com a planta desse mesmo modelo igual para todos os pavimentos, já que queremos apresentar para vocês uma metodologia para vocês poderem, né, desenvolver sozinhos um projeto elétrico residencial de um conjunto de apartamentos. Vocês podem observar aqui, eu vou apresentar algumas coisas da planta. Eu tenho 3 quartos, né? Quarto 1, passando o mouse aqui, quarto 1, quarto 2, quarto 3. Já coloquei a área para vocês. O apartamento tem em torno de uma área útil de 90 metros quadrados, né? Tem banheiro 1, olha quantos banheiros eu tenho. Tem o banheiro 1, tem aqui o banheiro 2, tem outro banheiro aqui, que eu chamei de WC, com área de 1.2, esse aqui eu não tenho chuveiro, e um outro, na verdade eu não tenho, é só mais um lavabozinho, e aqui eu tenho um outro banheiro. Então eu tenho, na verdade, 3 banheiros, mais esse WC aqui. Eu tenho uma área de serviço, aqui onde eu estou passando o mouse, no meu apartamento, tem a cozinha do meu apartamento, tem uma sala de jantar, tem uma sala gigante, né, vamos dizer assim, de 20,81 metros quadrados. Tem aqui a sacada que dá frente para a rua. Tem uma área de circulação aqui interna no apartamento, de área de 4,35 metros quadrados. Né? Isso é a área útil do meu apartamento. Em cada pavimento, eu vou ter a área comum da edificação. Eu tenho um hall de entrada, isso já é fora do apartamento, a entrada do apartamento aqui, eu tenho um hall, que eu botei aqui uma área de 2,38 metros quadrados. Tem uma área de circulação aqui de 2,38 metros quadrados. Tem 2 elevadores, vocês estão vendo aqui, 2 elevadores, um elevador social, um elevador de serviço. E aqui eu tenho acesso às escadas. A escada, gente, é importante porque nós vamos calcular tanto as tomadas de uso geral para a escada, como as tomadas, a iluminação também para a escada. Essas áreas, escadas, circulação e hall de cada apartamento, e o hall de cada apartamento, desculpa, são áreas comuns que a gente chama da edificação. São áreas pertencentes ao condomínio. E faremos um dimensionamento separado. Então, as unidades terão um dimensionamento, né, em função de fator de potência igual a 0,8 para TUG, iluminação, fator de potência igual a 1. Então, essa planta será reaplicada em 5 pavimentos. Bom, agora vamos lembrar algumas regrinhas que nós já utilizamos lá em projeto elétrico residencial, que vamos aplicar aqui. Aqui uma edificação residencial que tem diferente, que eu tenho um edifício com 5 pavimentos, que eu reaplico 5 projetos idênticos em cada pavimento. A iluminação, vamos utilizar um fator de potência igual a 1. Áreas, né,
que são área inferior ou igual a 6 metros quadrados, nós já tínhamos dito pela 5410, a regrinha é utilizar o quê? 100 VA. Áreas inferiores a 6 metros quadrados, eu vou usar 100 VA de carga. Se a área for superior a 6 metros quadrados, nós vamos utilizar aquela regrinha. 100 VA para os 6 primeiros metros quadrados e depois 60 VA para cada passo inteiro de 4 metros quadrados. Exemplo, uma área de 10 metros quadrados. Qual a carga que eu devo atribuir de iluminação? Uma área de 10 metros quadrados. Então, é 6 metros mais 4 metros, que me dá 10. Os 6 primeiros, 100 VA. Os 4 demais metros, como eu tenho só um passo de 4, então seria 100 mais 60. Me daria uma carga de 160 VA. Essa regrinha nós já trabalhamos com ela e vamos continuar a trabalhar. Nós trabalhamos lá nas aulas, nas 4 aulas de projeto elétrico residencial. Bom, as tomadas de uso geral. Vamos estar atribuindo fator de potência 0,8. Vamos atribuir para cozinha, área de serviço e banheiros uma tomada a cada 3,5 metros do perímetro. Mesma regrinha utilizada em projeto elétrico residencial. E qual a carga que eu vou atribuir? Por exemplo, uma cozinha. Quantas tomadas eu tenho que colocar? Uma tomada a cada 3,5 metros do perímetro. Uma copa a cada 3,5 metros. O banheiro tem aquela especificidade, né? Eu não vou colocar uma tomada no banheiro a cada 3,5 metros do perímetro, senão fica muita tomada no banheiro. No mínimo, a gente pode adotar uma tomada de uso geral, no mínimo uma, né? Podemos deixar 2 acima da pia do banheiro. Qual a carga que eu vou atribuir? Eu vou atribuir uma carga de 600 VA para cada uma das 3 primeiras tomadas. E o que exceder, vamos adotar 100 VA. Vamos admitir que um ambiente, a cozinha, tenha 5 tomadas. Qual seria essa carga? Seria as 3 primeiras, 600 cada uma. Então, 600 vezes 3, 1.800. Quantas tomadas excedentes tem? No meu exemplo, 2. Então, 2 vezes 100, 200. Eu teria a cozinha, nesse meu exemplo, com 2.000 VA de carga. Os demais ambientes, nós vamos colocar uma tomada a cada 5 metros do perímetro e a carga de cada tomada será de 100 VA. Essa regra aqui, para os demais ambientes, nós vamos utilizar ela também para as áreas comuns da edificação. O meu hall, a minha escada, né? A casa de máquinas. Né? Então, só vamos utilizar 600 VA para cozinha, área de serviço e banheiro. Isso está estabelecido como valores mínimos, como regras para início de um projeto, para execução, na verdade, para elaboração do projeto elétrico, conforme exige a 5410, são valores mínimos. Bom, agora, vamos começar, a partir dessas informações, vamos começar a fazer o levantamento de carga. Eu já coloquei resumido para vocês cada ambiente que eu tenho, apartamento tipo, apartamento padrão, que vão estar do primeiro, estarão uma unidade do primeiro ao 5º pavimento. Eu terei para vocês, eu vou mostrar para vocês qual a carga. Carga de quê? De iluminação. Então, eu tenho o ambiente, a área e a carga de iluminação em VA. A área de circulação do meu apartamento tipo, ele tem uma área de 4,35 metros quadrados. É inferior a 6 metros quadrados. O que a norma estabelece? Estipular uma carga, ou seja, atribuir uma carga de 100 VA. Está aqui, 100 VA. Sacada, qual a carga? 100 VA. Por quê? Menor do que 6 metros quadrados. Banheiros. São 3 banheiros. Né? Área menor do que 6 metros quadrados, 3 vezes 100, 300 VA. A cozinha tem uma área de 5,5 metros quadrados, também menor do que 6, atribuir 100 VA. O WC,
1,2 metro quadrado, carga 100 VA. Área de serviço, 1,25, vou atribuir 100 VA. A sala, veja bem, a sala já é 20,81 metros quadrados. Então, eu botei aqui, só para vocês lembrarem da regrinha. A sala é 20,81. Então, é 6 mais 4, mais 4, mais 4, mais 2,81. 6 e 4, 14, 18, 22. Desculpa, 10. 6 e 4, 10, 14, 18. Com 2,81, 20,81. Qual a carga que eu vou atribuir? O primeiro, 6 metros quadrados, 100 VA. Aqui tem 1, 2, 3. 60 vezes 3, 180 mais 100. A carga da cozinha, eu vou estabelecer 280 VA. O quarto tem uma área de 7,75, carga de 100 VA, que seria 6 mais 1,75. Eu só considero inteiro de 4 metros quadrados, né? Então, 100 VA. Quarto 2, 160. Por que 160? 6 mais 4 mais 1. Então, é 100 mais 60. 160. 10,56. A mesma carga. 6 mais 4, 160. O que me interessa é metros quadrados inteiros de 4. A varanda deu 7 metros quadrados, 704, 100 VA de carga. Sala de jantar, 6,72, 100 VA de carga. Fazendo a soma dessa carga de iluminação no apartamento tipo, fazendo essa soma, deu 1.700 VA. Qual é a carga em watts? Bom, fator de potência de iluminação 1. O que é a potência ativa? Potência ativa é a potência aparente multiplicada por cosseno φ. Então, é 1.700 vezes cosseno de φ, que é 1. Então, 1.700 watts é a carga de iluminação de todos os apartamentos tipo. Agora, vamos para as tomadas de uso geral no apartamento tipo. Então, nos mesmos ambientes colocados anteriormente. Na verdade, agora eu vou trabalhar com perímetro. Eu já coloquei para vocês o perímetro aqui, para não precisar ficar fazendo o cálculo. Como vocês vão fazer um projeto diferente do meu, então atentem em primeiro levantar os perímetros, as áreas, né, como eu fiz aqui no projeto. Então, a área de circulação, a sacada e os banheiros, eles têm área menor do que 6 metros quadrados. O que eu fiz? Atribuí uma tomada por área, por ambiente, né? Então, a área de circulação, uma tomada, área da sacada, uma tomada. A área da sacada e a área de circulação é diferente de cozinha, área de serviço e banheiro, então atribuo 100 VA de carga. O banheiro, são 3 aqui banheiros, né? Inclusive tem suíte. Esses banheiros, eu coloquei uma tomada por banheiro de uso geral. Então, 3 vezes 600 daria 1.800 VA. A cozinha tem 9,4. Seria uma tomada a cada 3,5 metros do perímetro. Aqui vai dar 2, alguma coisa tomada, se vocês calcularem, que eu até mostrei, estou mostrando aí embaixo. Né? Então, eu vou arredondar para cima. Sempre tomada redonda para cima, 3 tomadas. Então, cozinha 600 VA, então dá 1.800. Tem um outro banheirinho aqui, que eu tenho uma área menor do que 6 metros quadrados, coloquei uma tomada 600 VA. A área de serviço ela é menor do que 6 metros quadrados, coloquei uma tomada 600 VA. A sala já tem 19,4 do meu perímetro. Eu vou colocar uma tomada a cada 5 metros. Se eu pegar 19 e dividir por 5, daria quase 4. Arredondei para 4. Cada tomada 100, 400 VA. Então, eu vou fazer essa regra para todos os ambientes. Eu dei um exemplo aqui da cozinha, só para vocês verem o detalhe. A cozinha tem uma tomada a cada 3,5 metros do meu perímetro. Então, eu vou dividir 9,4 por 3,5, deu 2,68. A norma pede para tomada você sempre arredondar para cima. Poderia colocar 4 tomadas? Poderia, mas eu estou trabalhando com os valores um ponto acima do valor mínimo, ou um pouquinho a menos do valor mínimo. Né? Aí eu vou trabalhar com 3 tomadas. 3 vezes 600, 1.800. Né? Tá aqui o exemplo. O banheiro e área de serviço, cada tomada eu adotei 600 VA. Demais cômodos, uma tomada a cada 5 metros. Eu fiz um exemplo para vocês verem. Quarto número 1,
Peguei 11.2, que é o perímetro, dividi por 5, deu 2.24. Arredondado para 3 tomadas, 300 VA. E somando todas essas cargas, vocês podem observar aqui, potência instalada em watts vai ser o fator de potência multiplicado pela potência em VA, pela toda essa soma aqui, 6.800 VA vezes 0,8. Qual é a minha carga instalada em watts? 5.440 watts para as tomadas de uso geral. Bom, agora vamos para as tomadas de uso específico, ainda continuando no apartamento tipo. Da mesma forma, eu tenho um ambiente, eu tenho o apartamento, que é tipo, tenho o tipo de carga e tenho a quantidade. E tem a carga de TUI. Qual o valor? Esses valores aqui são valores que foram definidos lá no primeiro slide, do primeiro para o segundo slide, onde é a metodologia baseada em quais as cargas, né? E as cargas de uso específico que nós temos em cada apartamento tipo são essas apresentadas aí. Na área de circulação, vai ser inserido uma tomada ali onde vai ter um boiler. Esse boiler é um boiler de apartamento, ele vai produzir o aquecimento da água. Então, você não tem chuveiro elétrico, você tem um boiler de passagem, ele faz o aquecimento. Então, eu tenho uma tomada de uso específico para ele. A carga dele é 3.000 watts. Na cozinha, vai ter uma torneira elétrica, que é uma por apartamento tipo, dá 3.000 watts também. Na área de serviço, vai ter uma máquina de lavar, cuja potência em watts dela é 616. Em VA, dá 770. Como o fator de potência é 0,8, se eu multiplicar 0,8 vezes 770, dá 616. Na sala vai ter um ar-condicionado, no quarto também. Então, eu tenho 4 unidades de ar-condicionado de mesma potência, que é 1.144 watts. Na verdade, a potência em VA do meu ar-condicionado, no meu exemplo aqui, é 1.430. Vezes 0,8, que é o fator de potência, vocês podem olhar lá nos slides anteriores da carga, é 0,8. É um exemplo para que a gente possa levantar a carga do apartamento tipo para tomadas de uso específico. Somando todas as cargas, gente, eu tenho uma potência de 11.192 watts por apartamento tipo por pavimento. Não é? Agora, eu tenho que somar todas essas cargas, que nós vamos agora proceder a essa soma. Aqui está o exemplo que eu tinha comentado, que a máquina de lavar é 770 VA. O fator de potência é 0,8. O que é o fator de potência? É a razão entre a potência aparente, que é o S, dividido pela potência, a potência, na verdade, o cosseno φ é a potência ativa pela potência aparente. Se eu quero achar o P, eu multiplico o cosseno φ vezes o fator de potência. Está aqui a explicação de 616 watts aqui, 1.430 vezes 0,8, 1.144. Pois bem, temos 11.192 watts de carga de uso específico por apartamento tipo. Agora, vamos calcular a potência instalada no apartamento tipo. Qual vai ser essa potência instalada? Vocês podem observar que eu somei 1.700 vezes 1, que é o fator de potência de iluminação, dá 1.700 watts, mais 6.800 de TUG, né, VA, vezes 0,8, que é o fator de potência de TUG, mais a carga de uso específico, 11.192 watts. A potência total por apartamento tipo é 18.000, somando isso, 18.832 watts. Pois bem, temos aí uma informação importante. Qual a potência instalada por unidade de apartamento tipo? Calculamos através do levantamento das cargas de iluminação, TUG e tomadas de uso específico. Então, no memorial descritivo da edificação,
Isso é setado, é definido. O morador não pode extrapolar a carga a qual é definido naquele memorial descritivo. Carga total, potência instalada, 18.832 watts. A escolha da alimentação. Bom, qual a alimentação mais ou menos que a gente vai definir para esse apartamento? Essa unidade de apartamento vai ser monofásico, bifásico ou trifásico? Então, eu peguei um exemplo da Companhia Energética de Brasília. Todos vocês que estão me ouvindo nessa aula, cada um está num estado diferente, né, do Brasil, então tem uma norma na concessionária. Eu peguei a de Brasília para a gente ter uma referência, porque, na verdade, essas duas aulas servem para dar norte para vocês conduzirem um projeto elétrico, né, de um bloco residencial. Então, eu tenho as especificações aí definidas. Monofásico, ele é até 8 kW. É 2 condutores aqui em Brasília. Vocês podem observar, sendo um fase e um neutro. M2 é de 8 a 11, 220 volts. B1, né, tipo B1, que é uma alimentação bifásica, ela vai de 11 até 15. O B2 vai de 15 a 22. Isso para a unidade, né? Para a unidade do apartamento tipo. Como a nossa potência total levantada, instalada, foi 18, aqui não é vírgula, tá, gente? É ponto, 18.332. E não é quilowatt aqui, corrijam aqui, por favor. Na verdade, eu estou falando errado. Aqui é 18,332 kW. Não está errado, está correto. 18,332 kW. Olhando para esses 4 tipos de alimentação, qual o que vai ser colocado? Que medidor vai estar instalado lá para atender cada um dos apartamentos? É um medidor bifásico tipo B2, porque olha, de 15 até 22 kW. O nosso deu 18,332. Então, vou escolher uma alimentação tipo B2 bifásica, ou seja, a minha alimentação para a edificação é uma alimentação bifásica. Bom, agora vamos fazer a especificação de condutores. Aí eu estou apresentando para a gente recordar os métodos de referência. Quando eu uso na consulta da tabela de cabos, quando eu uso A1, são condutores isolados em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. É o eletroduto que nós vamos usar nessa edificação, né? No projeto horizontal dos apartamentos, né? Do apartamento tipo, depois vamos para o apartamento térreo, né? E assim sucessivamente. Então, eu vou estar utilizando os eletrodutos embutidos na parede. E aí tem as outras referências, A2, cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. O que nós vamos trabalhar é o A1 aqui nos levantamentos horizontais, né? Quando a gente diz os horizontais, são os blocos de apartamento, né? São um pavimento. Então, eu vou trabalhar com a referência A1. Isso sempre para a gente consultar a tabela de cabos. Então, está aqui a tabela de cabos. Eu estou usando uma tabela referência da Pirelli para a gente conduzir o nosso projeto. Poderia ser Prisma, né? Então, a gente tem aqui a referência, o método de instalação definido nessa tabela 1. Eu tenho A1, que é o que nós vamos trabalhar. Então, nós vamos estar trabalhando com essa coluna, que são eletrodutos embutidos na parede, termicamente isolados. Então, isso é isso aqui, ó. Eu vou trabalhar com carregamento, com condutores carregados 2, né? O que isso significa? Significa monofásico, é 2 condutores, vocês podem olhar na tabela. Monofásico é 3 condutores, eu tenho 2 condutores carregados. Se for um sistema trifásico, 3 condutores carregados. No nosso caso, vamos fazer a divisão dos circuitos. Provavelmente esses circuitos são monofásicos, há 2 condutores, então nós vamos trabalhar com a coluna do lado 2 aqui, ó, 2 condutores carregados. Então, essa tabela dá uma visão para a gente executar o projeto. A referência que nós vamos estar trabalhando nesse projeto é a referência 1, que é eletroduto embutido, né, na parede, termicamente isolada. E aqui tem o número de condutores carregados a ser considerado em função do tipo de circuito. Nosso circuito interno na horizontal no apartamento tipo serão circuitos monofásicos,
que nós vamos ver. Apesar da alimentação ser bifásica, a distribuição dos circuitos terminais são distribuições monofásicas, não tem nenhuma carga bifásica. Mas a alimentação, né, de entrada da edificação, do apartamento tipo, que entra no apartamento tipo, é bifásico. Tá? Então, eu vou usar a coluna A1 e aqui 2 condutores carregados. Ok, gente? Bom, vamos fazer a divisão da instalação elétrica em circuitos, dimensionamento dos disjuntores e condutores. Vamos fazer a iluminação do apartamento tipo. Aqui eu fiz o seguinte, nós vamos dividir para a iluminação, sempre a regrinha, qualquer que seja o projeto, inicia com 2 circuitos de iluminação. Então, vou usar no mínimo 2 circuitos de iluminação. É o suficiente para o atendimento desse apartamento tipo. Vamos considerar o carregamento máximo de 3. Isso significa o quê? Que na hora que vocês forem fazer o desenho elétrico, o trecho mais carregado deverá ser no máximo 3. O que isso significa carregamento? 3 circuitos por eletroduto no máximo. Eu não posso ter trecho com 4, porque meu projeto, o fator de agrupamento de circuito ou de carregamento, o máximo que eu vou utilizar é 3. E isso me dá um fator de correção de número de circuito de 0,7. Isso vai elevar a minha corrente. Fator de correção de temperatura é importante. Eu vou usar fator de correção igual a 1, que é a temperatura 30 graus. Aqui eu tenho as duas inequações para dimensionamento dos disjuntores. Tem que atender, né? Que a corrente de projeto tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a IZ. Onde B é a corrente do projeto, IN, corrente nominal do disjuntor, e IZ, a corrente de condução da fiação do condutor. E 2, que é a corrente convencional de atuação do meu disjuntor, ela tem que ser menor ou igual a 1,45 de IZ. Então, essas são as regrinhas que nós vamos estar trabalhando em cima desse projeto. Aqui eu botei a tabelinha só para vocês lembrarem, tabelinha do número de carregamento. Estou com um carregamento de 3, ou seja, seriam 3 circuitos agrupados em um trecho de eletroduto. É o máximo que eu vou estar trabalhando no meu projeto. Bom, agora vamos à divisão de circuito. A divisão, procurem sempre equilibrar as cargas. Quando a carga de iluminação tinha dado 1.700, eu não consigo dividir 850 em 850, né? Então, eu fiz uma divisão aqui, onde eu coloquei no circuito 1, sala, sacada, quarto 1, quarto 2, quarto 3 e varanda. Me deu uma carga de 900. Depois, os outros circuitos, área de circulação, cozinha, WC, área de serviço, sala de jantar e os 3 banheiros, coloquei 800 VA de carga. Então, dividi em 2 circuitos, que é o mínimo que nós vamos sempre iniciar um projeto de iluminação de um apartamento, né? Se o apartamento é muito grande, a gente pode elevar para 3 circuitos. Isso tudo vai depender da área. Esse apartamento é 90 metros quadrados, então 2 circuitos de iluminação suficiente. Agora vamos calcular a corrente de circuito. A corrente de circuito, os circuitos terminais serão monofásicos, Brasília 220. Então, a corrente de circuito é a potência aparente, 900, dividido por 220, dá uma corrente de 4,1. Agora, a corrente de projeto, eu vou levar em conta os fatores de correção. Qual a corrente de projeto? Vai ser 4,1 dividido pelo fator de correção de temperatura, 1 vezes o fator de correção de temperatura, ou o fator de correção de agrupamento, que é 0,7. Então, vai ser 4,1 dividido por 0,7, 5,86. Da mesma forma, 800 VA, eu vou dividir por 220, deu 3,63. Vou dividir por 0,7, que é o agrupamento máximo, né? Já que o fator de correção de temperatura é 1. Então, o agrupamento eu vou ter aí como calcular. Se vocês não tiverem a tabela, eu botei aqui ao lado, vocês podem usar a seguinte regrinha. O fator de correção de número de circuito é 1 sobre raiz de N, onde N é o número de circuitos máximos num eletroduto, que está passando num eletroduto. Então, se é 3, 1 sobre raiz de 3. Também, se vocês não tiverem essa tabelinha que é extraída da norma, é possível de vocês conseguirem fazer o cálculo sem usar a tabela. Usa essa expressãozinha, onde N é o carregamento máximo em cada trecho de eletroduto por circuito. Bom, agora eu vou mostrar um dimensionamento e os demais se reaplicam.
Dimensionamento do disjuntor e dimensionamento da fiação. Vamos lá. Se a corrente deu 5,85, qual condutor que vocês acham que eu vou utilizar? Iluminação, é 1,5 milímetro quadrado, que é o condutor de iluminação. Está aqui, 1,5 aqui, 1,5 aqui. Agora, qual o disjuntor que eu vou escolher? Bom, aí eu uso essas duas inequações aqui. 4,1, que é a corrente, tem que ser menor ou igual a 14,5, e 2 menor ou igual a 21,05. Só multiplicar aqui. Então, qual o disjuntor que eu vou colocar? Eu vou colocar um disjuntor de 10 nos dois circuitos. Um para esse circuito e um para esse circuito. Aqui está o fio de 1,5, suporta 14,5. Então, está aqui meu projeto. Vou usar uma fiação de 1,5, disjuntor de 10 amperes. Só faço uma correção aqui, que aqui esse 4,1 aqui, na verdade, é o 5,86 que eu tenho que colocar. Né? Mas isso não vai me dar problema aqui no dimensionamento do disjuntor. Então, vou usar um disjuntor de 10 amperes para a iluminação do circuito 1, para a iluminação do circuito 2, outro disjuntor de 10 amperes. Pois bem, assim conseguimos fazer a especificação dos dois circuitos de iluminação. Agora vamos para a especificação da minha tomada, o circuito de tomada de uso específico. Eu uso sempre aquela regrinha em que eu vou limitar as tomadas de uso geral por circuito em 10 amperes. Então, limitar a corrente do circuito em carga total, né? Então, vou pegar a carga total, não deu 6.800 VA, dividir por 220, deu 30,91. 30,91 vou dividir por 10. O que significa esse 10? Que eu vou limitar as tomadas de uso geral, o circuito, cada circuito dela eu vou limitar em 10 amperes. Então, quantos circuitos que eu vou colocar de TUG? 4 circuitos de TUG, o suficiente. Então, dessa forma, eu vou fazer a minha divisão de circuito. Essa regrinha aqui é uma regrinha interessante que norteia vocês na hora de definir quantos circuitos. Seta todos os circuitos de TUG em 10 amperes. É uma boa prática. Né? Aí você tem a carga total 6.800 dividido por 220 dá 30,91. Dividido por 10, 3,1. Arredonda para 4 circuitos. Aí eu venho aqui e distribuo. A cozinha. A distribuição, gente, é sempre manter o equilíbrio de cada circuito. Então, eu vou pegar a cozinha e o banheiro. A cozinha eu tenho 1.800 VA. Coloquei o circuito 3 para a cozinha, o circuito 4 para o banheiro, para a área de serviço, quarto 1, quarto 2. 1.800 também, ó, consegui equilibrar. Depois, a área de circulação, sacada, banheiro 2, sala de jantar e WC, deu 1.600. E depois, quarto 3, varanda, banheiro 3 e sala, 1.600. Feita essa distribuição, que é a melhor que possa ter aí no projeto, eu vou calcular a corrente de circuito. Então, vou fazer só um exemplo para vocês. 1.800 dividido por 220, deu 8,18. Né? A corrente de projeto vai ser 8,18 dividido por fator de correção de temperatura vezes o fator de correção de número de circuito. Fator de correção de temperatura 1. Fator de correção de número de circuito, estamos utilizando 0,7, que é um carregamento máximo de 3. Minha corrente vai dar 11,9 aqui, 11,9 aqui, a mesma corrente aqui, né? Aqui embaixo já tem 10,39, fazendo 1.600 por 220 e 7,27 por 0,7. Vai dar 10,39 amperes. Aí, qual é a bitola que eu vou utilizar? Bom, que atende para mim aqui nesse caso é um condutor de 2,5. Então, 2,5 em todos os circuitos de tubo. E qual será o disjuntor que eu vou utilizar? Fiz um exemplozinho aqui. Peguei 11,69, que é a corrente de projeto. Tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a 24. Então, meu disjuntor tem que estar entre 11,69 e 24. Vou escolher um disjuntor de 15 amperes. E o I2 de condução desse disjuntor vai ser igual a 1,45 de Z. Como o IZ é 19, vai ser 1,45 de 19, que dá 34,8. E nós vamos escolher um disjuntor que tem um I2, que é uma corrente convencional de atuação, igual a 34,8. Essa escolha eu vou fazer. Então, logo eu escolho um disjuntor de 15 amperes. Então, vou colocar em todos os circuitos de TUG, os 4 circuitos, um disjuntor para cada circuito de 15 amperes. Dessa forma, especificamos, dividimos o circuito, especificamos os condutores,
Isso tudo na horizontal, né? No apartamento tipo. E temos a especificação dos disjuntores também, condutores e disjuntores. Bom, agora vamos ao dimensionamento de cargas específicas, as cargas que foram definidas anteriormente. As cargas específicas eu também utilizei aqui no caso, vamos dividir no mínimo em 2 circuitos de TUI. Na verdade, aqui tem um errinho. Não vou dividir em 2 circuitos de TUI, né? Na verdade, é um circuito para cada uma das cargas. Corrijam aqui, tá, gente? Um errinho aqui. É um circuito para cada carga. Então, eu tenho o circuito 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, um apartamento tipo tem quantos circuitos? 13. Desses 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 circuitos que são circuitos de tomada de uso específico. Aí eu tenho o boiler com 3.000, vou dividir 3.000 por 220, vai dar 13,64. Nesse caso aqui, eu estou fazendo o seguinte, gente. Eu tenho 3.000 dividido por 220, 13,64. Eu vou dividir 13,64, eu estou dividindo por 0,7. Né? O que eu estou fazendo? Eu estou agrupando, né, um carregamento máximo de 3 circuitos por eletroduto. Eu vou manter também para essa carga de uso específico aí. Se são 3 de eletroduto, eu vou dividir por 0,7. 3 circuitos, o carregamento 3, né, para o trecho mais carregado. Então, 19,48. Então, eu vou pegar 13,64 e dividir por 0,7. Né? Isso vai dar 19,48 aqui e aqui, que possuem a mesma carga. A máquina de lavar, a mesma coisa, 770. Vou dividir por 220, vai dar 3,5. Né? E vou dividir 3,5 por 0,7, que é o fator de carregamento, 5 amperes. E o ar-condicionado, vou dar só um exemplo, 1430 VA, dividido por 220, eu tenho 6,5. Dividido por 0,7, que é o fator de correção de número de circuito, nós estamos usando carregamento máximo de 3, 9,28. Dessa forma, eu consigo fazer a especificação do meu disjuntor, usando as inequações. Então, eu vou pegar aqui um exemplo, 19,48, que é a alimentação do boiler e da torneira elétrica. 19,48 que a corrente projeta, tem que ser menor ou igual a N, menor ou igual a 19,5. Por que 19,5? Porque qual é o condutor que eu posso utilizar para atendimento a essas cargas? Qual a capacidade de condução que deve ser? 19,5 amperes. Então, aqui eu vou usar 2,5. Então, eu tenho 19,48 menor ou igual a 19,5. Não é isso? Aí, na verdade, I2 tem que ser menor ou igual a 28,27. Então, nesse caso aqui, gente, eu posso colocar tranquilamente aqui um disjuntor de 20 amperes para atender o boiler aqui. Para a máquina de lavar, usando a mesma regrinha, um disjuntor de 5 amperes. Aqui, olha, por que a máquina de lavar não usa o fio de 1,5, que tem capacidade aqui? Não pode. A norma exige que tomada de força tenha no mínimo 2,5. Então, tudo aqui 2,5. Aqui o ar-condicionado, 9,28. Vou usar um disjuntor de 10 com fio de 2,5. Né? Então, tem aí especificado dividido em circuitos de uso específico os respectivos disjuntores. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 circuitos de uso específico. Dessa forma, fizemos todo o dimensionamento horizontal para o apartamento tipo, para as cargas de uso específico, para a tomada de uso geral e para a iluminação. Bom, agora eu vou pegar a carga de iluminação. O que eu estou fazendo agora? Carga de iluminação de TUG e de TUI na área comum do apartamento. O que é a área comum? A área do condomínio. Então, eu vou pegar o ambiente, a área comum do apartamento tipo, que é o hall, né? Que é a área de circulação, o hall e a escada.
Quais as áreas? 2,38, 2,38, 5,95. Bom, qual é a carga que eu tenho que atribuir? 100 VA por cada 6 metros quadrados. Se for inferior, também 100 VA. Isso é de iluminação. Só que são 5 pavimentos. 100 vezes 5. E aqui embaixo, 100 vezes 5. E a escada é 4 vezes 100, né? Que eu vou considerar, estou considerando aqui do apartamento tipo. Então, são 4 pavimentos, né? São 5, né? Mas é a escada de um para o outro. Então, a minha carga total de iluminação no apartamento tipo da área comum, né? A área comum que pertence ao condomínio, 1.400 VA. Vou fazer agora a tomada de uso específico do apartamento tipo, mas, porém, sempre colocando a área comum do apartamento tipo. Eu coloquei aqui apartamento tipo, mas a área comum do apartamento tipo pertence ao condomínio. Mesma coisa, circulação, hall, escada. O perímetro, 10,8, 6,2, 10,4. Vamos utilizar a regrinha de uma tomada a cada 5 metros. Então, aqui eu tenho 2 tomadas, eu coloquei 2, já é o suficiente para a área de circulação. 6,2 dividido por 5, botei 2 tomadas. E aqui 10, eu arredondei 10 dividido por 5, 2. Aqui também 10 dividido por 5, 2 tomadas. Não 2 tomadas em cada área de circulação, hall e escada. Bom, como eu estou fazendo a área de circulação, estou multiplicando por 5 aqui, por 5 aqui, por 4 aqui. Né? Por quê? Porque nós estamos levantando a carga da área total comum da edificação, né? A área comum do apartamento tipo. Então, fazendo as continhas aqui, eu tenho 1.000, 1.500, com mais 800, 2.300 de carga. Vezes 0,8, que é o nosso fator de potência, 1.840 watts. E aqui, 1.400. Então, qual é a carga de iluminação da área comum do apartamento tipo? Total da edificação, 1.400 aqui e 1.840 para tudo. Bom, então dessa forma, lembrando aqui que a TUG é a cada 5 metros nesse tipo de carga, dessa forma a gente fez a distribuição dos circuitos e o dimensionamento horizontal do apartamento tipo, tanto para a área do apartamento como a área comum. Agora vamos para o subsolo. O subsolo, ele tem a área de estacionamento de 45 metros quadrados aqui, tem a rua aqui, tem casa de bombas, né? Tem um banheirinho aqui, tem aqui a área de circulação, né? Acesso ao subsolo. Então, essa planta é a planta que vamos utilizar para o dimensionamento do subsolo, que já é uma área, o quê? Subsolo já é a área comum do condomínio, né? Então, a área comum do meu condomínio. Aí eu vou fazer a carga de iluminação do subsolo e TUG. Pavimento subsolo, aí estacionamento, qual a área? 4504, casa de bomba 6.12, banheiro, área menor do que 6 metros quadrados, aqui é perímetro. Desculpa, área e área, que eu estou fazendo iluminação. Circuito de elevadores, escada e acesso à rampa, 14.19. Vou usar, gente, a mesma regrinha que eu tinha utilizado anteriormente, cada 6 metros quadrados 100 VA e a cada 4 excedente 60. No caso de 45, né, eu botei até o exemplo aqui para vocês, 45 é 6 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 3. Então, eu vou considerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 360, 9 é 9, né? 9.540, 9 vezes 60, 540, mais 100, 640 essa carga. E vou fazer isso para todas as áreas. Isso aqui, fazendo o total, a carga é 1.160 VA vezes 1, por quê? O fator de potência de iluminação. Então, tem uma carga de 1.160 watts. Agora, vamos aqui para a tomada de uso geral. A tomada de uso geral aqui para o estacionamento, 30.06, eu estou colocando uma tomada a cada 5 metros do perímetro. Vou dividir isso aqui por 5, 30 por 5 dá 6. Cada tomada 100 VA, 600 VA. Casa de bombas, 10.6 dividido por 5, vou arredondei para 2. Aqui uma tomada e aqui 3 tomadas. Sempre
5 metros do perímetro. Somando todas essas cargas de TUG, deu 1.700 VA de TUG. V08, 1.360 watts de TUG. Então, já levantei TUG e iluminação da área comum. Que área comum é essa? Subsolo. Agora, vamos para o térreo. O térreo da minha edificação, ele tem o apartamento do zelador. Então, eu tenho aqui um apartamentozinho no térreo, apartamento do zelador. Tem a área da sala, do quarto, tem os perímetros aqui definidos, tem a área de circulação do elevador, tem a rampa de acesso à garagem, tem aqui a cozinha, um banheiro. Aqui vai ser colocado um ar-condicionado só, como foi definido anteriormente, e um chuveiro de 5.600 watts, que é a tomada de uso específico que vamos ter para o ambiente do apartamento zelador. Tem a fachada, 14 metros quadrados, né? Isso tudo vai estar planilhado para vocês, a área do apartamento térreo, calculando TUG, TUI e iluminação. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a carga de iluminação TUG e TUI do apartamento térreo com o apartamento do zelador. Então, eu tenho quarto, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. Olha as áreas aqui. 7,36, 12,81, 3, 3,75, 4,12. Para a iluminação, menor do que 6 metros quadrados, 100 VA. 100, 100, 100. E aqui é 160 por quê? 6 mais 4 mais 2,81. Que é 6, 100, mais 4, 60, 160. E aqui, 6 mais 1,36. É sempre passo de 4, 100 VA. Qual a carga total? 100, 200, 300, 400, 560 VA é a iluminação do apartamento no térreo do zelador. Bom, continuamos ainda no apartamento térreo do zelador, o perímetro e o cálculo de TUG. 11, quarto é 11, 5 tomadas a cada perímetro. Uma tomada a cada 5 metros. Então, 11 dividido por 5 dá 2, 2 e uns quebrados. 3 tomadas. Sala, 14,7 dividido por 3. Né? Daria 3 tomadas. Botei 3 tomadas na sala. 14,7 dividido por 5, na verdade. Dá menos dá 3 tomadas. Né? Dá 2 e alguma coisa. 3 tomadas. Cada uma 100, 300 VA. Banheiro, vamos colocar uma. Banheiro, tomada 600 VA. Cozinha, 7,9 dividido por 3,5. 3 tomadas. Sempre arredonda para cima. 600, 1.800. Área de serviço, coloquei 2 tomadas. Né? Não precisei calcular o perímetro. Botei aí 2 tomadas. 600 VA cada uma, 1.200. Qual a carga total? 4.200. Somando tudo isso, 4.200 VA. Vezes 0,8, que é o fator de potência, 3.360. Então, no apartamento do térreo, que é do zelador, eu tenho de tomada de uso geral 3.360 e aqui eu tenho 560 watts da iluminação. Bom, eu tenho o banheiro, tenho o chuveiro, que é a tomada de uso específico, chuveiro de 5.600 e tem um ar-condicionado que eu coloquei no quarto, que foi definido lá no slide 2, as cargas do apartamento térreo. Então, é o mesmo ar-condicionado de janela, 1.144 watts de carga. Somando todas as cargas, o apartamento térreo do zelador ele vai ter uma potência instalada de 560, mais 4.200 vezes 0,8, mais 5.600, mais 1.144. Então, o apartamento do térreo do zelador tem uma potência instalada de 10.664, apenas somando as informações que a gente tem de iluminação, TUG, TUI, TUI. Dimensionamento desse apartamento, né, da mesma forma que eu fiz anteriormente, 2 circuitos de iluminação, botei um circuito que atende quarto e sala 260 VA, banheiro, cozinha e área de serviço 300. Aí a gente calcula a corrente, né, 260 dividido por 220 dá 1,18. 1,18 dividido por 0,7, que nós adotamos um agrupamento máximo de 3 por eletroduto. Então, dá 1,69. Aí, gente, o condutor aqui, da mesma forma que eu fiz, um condutor de 1,5. Coloquei um disjuntor de 10, da mesma forma o circuito 2, 1,5 disjuntor de 10. Aqui já é tomada de uso geral.
cozinha e sala, deu 2.100. Banheiro, cozinha e área de serviço é o circuito 4. Olha, aqui eu consegui colocar a carga igual em cada circuito. 2.100 dividido por 220, você tem 9,45. 9,45 mais ou menos. Isso dividido por 0,7 vai me dar 13,64. O total de fio que eu vou usar, na verdade, no circuito 3, 2,5 no circuito 4. E o disjuntor que eu escolhi, um disjuntor de 15 amperes. Isso para atendimento ao apartamento do térreo. O banheiro, eu coloquei circuito 5, 5.600. Você dividir aí 5.600 dividido por 220, você tem 25. 25,45, né? Fio de 4 milímetros, coloquei disjuntor de 25 amperes. Ok? Bom, o ar-condicionado, disjuntor de 10 amperes. Só dividir aqui vai dar um disjuntor de 10 amperes. Lembrando aqui que essas cargas aqui de uso específico, eu coloquei fator de agrupamento 1, tá? Eu vou levar um eletroduto direto do quadro que vai atender o apartamento térreo até a carga. Então, o agrupamento é 1, então a corrente de circuito é igual a corrente de projeto, do jeito que está aqui, ok? Então, aqui foi uma exceção, eu não usei o carregamento máximo 3, e sim 1. Ou seja, sai do quadro um eletroduto, chega até o chuveiro, outro eletroduto chega até o ar-condicionado. Então, a corrente de projeto é igual a corrente de circuito. Então, dessa forma, a gente conseguiu especificar e dimensionar o apartamento do zelador. Agora, a carga de iluminação da área comum do térreo. Bom, a carga comum do térreo de iluminação, eu tenho a fachada, a rampa da garagem, circulação, escada e circulação do elevador, com as respectivas áreas, gente, 14, 22.11, 12.92, 6.12 menor do que 6. Usando todas as regrinhas que nós fizemos sempre, né? Eu fiz um exemplo aqui, 14 é 6 mais 4 mais 4, 10, 14, então eu vou ter 6 com 4, 120, 220 VA. Aqui está 3 vezes 60, mas na verdade é 2, tá, gente? É 6 mais 4 mais 4. 6 e 4, 10, com 4, 14. Então, vai me dar uma área de 220 VA. Esse 60 aqui está sobrando. São 2 vezes 60 mais 100. E fazendo isso para tudo, né, gente? Usando essa regrinha, 920 VA, que é a carga de iluminação, vezes 1, que é o fator de potência. Da mesma forma, fazemos para o TUG. Sempre 5 metros do perímetro, uma tomada. Fachada, rampa da garagem, circulação, escada, circulação do elevador. Tem aqui os respectivos perímetros. 7,8 dividido por 5. Vou colocar 2 tomadas aqui, 2 tomadas aqui, 3 tomadas, 2. E botei aqui 2 tomadas, circulação do elevador, porque 3 tomadas pela regra, daria 3 tomadas, né? Quase 3 tomadas. Eu arredondei para 2, porque para uma área de circulação de elevador é muito. Então, somando todas as cargas das tomadas, qual é a carga de iluminação do pavimento térreo da área comum? 1000 vezes 0,8, né? 1000 VA vezes 0,8, 800 watts. Então, tem 800 watts de TUG, 920 watts de iluminação. Agora vamos para a cobertura, que é o último pavimento. Então, a cobertura tem a casa de máquinas, a caixa d'água, a casa de máquinas, né? Casa de máquinas dos elevadores, e tenho a casa de bomba de incêndio. Então, esse é o pavimento, cobertura que vocês podem estar observando na planta. Cargas de iluminação da cobertura, a mesma coisa. Eu peguei casa de máquina, casa de bomba, escada da cobertura, né? Coloquei 100 VA para cada ambiente. A área 6, 7 metros quadrados aqui, né? 6 mais 1, então é 100 VA aqui, 100 VA aqui, 100 VA. Qual a iluminação? 300 VA vezes 1, 300 watts. Casa de máquinas, casa de bomba, incêndio. Qual a potência instalada de TUG? Botei uma tomada a cada 5 metros, 2 tomadas aqui e uma tomada aqui, 200 mais 100, 300. Então tem 300 VA de
de TUG vezes 0,8, 240 watts. Então aqui eu consegui já fazer o levantamento das cargas da iluminação e TUG da cobertura. Tá? Vocês podem observar aí. É a mesma coisa, as regrinhas repetem, tá, pessoal? Bom, distribuição agora dos circuitos, né? De quê? Circuitos da área comum. Então, distribuição e dimensionamento do circuito de áreas comuns. Subsolo, térreo, cobertura e a área comum do pavimento tipo. Então, o que eu fiz? Eu fiz peguei todos os levantamentos da área comum, joguei nessa planilha. E fiz o seguinte, circulação do pavimento tipo, né? Eu peguei, aqui eu não usei 2 circuitos só de iluminação, eu usei circuitos de iluminação setorizados. Eu passei a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 circuitos de iluminação. O circuito 1 ficou a circulação de todos os pavimentos. Circulação do pavimento térreo, do primeiro ao quinto, circulação do elevador, né, do térreo. E circulação do subsolo. Deu uma carga de 760. Dividido por 220, 3,45. Fator de agrupamento, 0,7. Então, é 3,45 dividido por 0,7, gente. Vai me dar 4,92. Qual é o fio? 1,5 disjuntor de 10, como a gente tinha feito antes. Depois, eu dividi no circuito S2. Escada do subsolo, escada do térreo, escada do pavimento, que deu 600 VA. Faço a divisão aqui, fio de 1,5, 10 amperes. O hall e o pavimento térreo, 600 VA de carga, circuito S3, 2,73 a corrente de circuito, corrente de projeto 3,9, condutor 1,5, 10 amperes. Fachada, rampa e cobertura, fachada e rampa, circuito 4, S4, 660, fazendo isso aí 1,5, 10 amperes. Depois, botei a cobertura separada, um circuitinho para cobertura, né, de iluminação, 1,96, fio de 1,5, disjuntor de 10. Estacionamento subsolo, coloquei também um circuito separado, deu corrente 4,15 de projeto, fio 1,5, disjuntor de 10. Acesso à rampa do subsolo, casa de bombas e banheiro do subsolo. Deu uma carga de 420 de iluminação, né? E eu tenho aqui um condutor de 1,5 e um disjuntor de 10 amperes. Então, fiz, aí nesse ponto, a divisão do circuito de iluminação de todas as áreas comuns desse pavimento, desse bloco de apartamentos. Aqui mostrando o disjuntor, né? 4,93, que eu usei o aqui de cima, ó, 4,93, menor ou igual a 14,5, tem que ser o I2, que é a condução de corrente do disjuntor menor ou igual a 21, escolhi um disjuntor de 10 amperes. Aí o condutor é de 1,5, que a capacidade dele é 14,5 amperes. Bom, agora vamos à distribuição e dimensionamento dos circuitos das áreas comuns de TUG. Então, eu tenho o pavimento, do pavimento tipo, do primeiro ao quinto, a área comum. O circuito é o CTUG G1, 2300, né? Corrente 10,5, corrente de projeto, considerando o fator de carregamento 0,7, 14,93, disjuntor de 15, 2,5. O pavimento térreo, eu coloquei um circuito para as tomadas de uso geral, 900, dividindo aqui por 220 dá 4,1, aqui 5,86. Então, um disjuntor de 10, 2,5. Então, eu dividi em 1, 2, 3, 4 circuitos de TUG, que vão atender as áreas comuns. Tá? Então, pois bem, a gente consegue, então, efetuar toda a distribuição de carga agora, distribuição em circuitos, para as áreas comuns da minha edificação. Então, aí, lembrando, 10,54 tem que ser menor ou igual a 19,5, que a norma exige que a bitola mínima de cabo de força é 2,5, que atende às correntes que estão aí, disjuntor de 15 amperes. Então, eu usei disjuntor de 15 no pavimento do primeiro ao quinto, pavimento tipo, das tomadas de TUG, e depois os outros aqui, esses dois aqui,
com a carga menor, coloquei um disjuntor de 10 e aqui um disjuntor de 15 amperes com o pavimento do subsolo. Bom, agora carga de TUG nas áreas comuns. Relembrando aqui, eu vou ter bomba de recalque de água, né? Então, todas essas cargas são cargas trifásicas na área comum, 380, 2.000 watts, cosseno φ 0,8. Local da bomba no subsolo, né? Então, tenho duas bombas de 2.000 watts, de 0,8. Bomba de incêndio, tem uma bomba de incêndio aqui, no meu exemplo, 5.4, fator de potência 0,8, 5.4 kW. O elevador, vou usar dois elevadores de 4.5 kW de potência. E vou ter lá um circuito lá do inversor, da chamada, que a gente chama de circuito de chamada do elevador, de 3 kW e 0,85. Essas são as cargas de uso específico nas áreas comuns da minha edificação. Aqui eu tenho a carga por ambiente, uma tabelinha que eu fiz um resumo. O apartamento tipo me dá uma carga de 1.700 VA de iluminação, mais 6.800 de TUG, mais 12.490 VA de TUI. Apartamento térreo, 560 VA de iluminação, 4.200 de TUG, 5.600, né, aqui de carga. Bom, isso é um resuminho, né, de todas essas cargas. A potência na área comum e apartamento térreo, eu somei, né, a área comum 8.140 mais 10.640, 18.804. Essa é a potência da área comum, não levando em conta as de uso específicos, tá, gente? Aqui é só a área comum de iluminação e TUG mais a potência instalada no apartamento térreo. Então, a potência instalada no apartamento térreo mais a potência de TUG da área comum, mais a iluminação da área comum, 18.804 watts. Pois bem, a gente finaliza essa aula 1, né? E eu utilizei para fazer essa aula essas bibliografias que estão apresentadas aí. Agora vocês estão habilitados para iniciarem a aula 2. Um abraço.